A gente começa com este relato. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 45. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Na parte final do culto, lá na casa de Cornélio, Pedro vai relatando, ou foi relatando tudo a respeito de Jesus. E agora, na parte conclusiva, ele não termina sem dizer que Jesus, mandou que pregássemos a sua palavra. Incrível, né? Ele começou o seu ministério pregando o Evangelho, conforme está dizendo aqui em Marcos. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que ênfase! Uma ênfase tão grande pela pregação, que ele começou falando, exigindo, apelando pelo arrependimento e também anunciando: o reino de Deus está próximo. Aleluia! E agora então, Pedro, na casa de Cornélio, ele conta para aquele grupo de gentios: olha, que esse culto era histórico para nós e também dentro do propósito de Deus. Pois até ali, só os judeus tinham a liberdade de se reunir, falar de Jesus, enfatizar a morte de Jesus, e os gentios, os outros povos, eram considerados como animais imundos. Mas agora Pedro, neste culto, ele que relata que viu tudo o que Jesus fez, ele lembra também que ele disse que Jesus mandou que nós pregássemos a sua palavra. E ele fala da ressurreição. E é interessante que ele diz que Jesus não apareceu a todo o povo, mas apareceu só àqueles predeterminados, aqueles que até comeram e beberam com ele. É claro que Jesus estava falando, aliás, que Pedro estava falando da predeterminação que Jesus tinha dito, tinha dado para eles. E no dia da ressurreição, fato inegável. Lembrem que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Lembremos que quando ela estava já quase entrando
em desespero pelo fato que ela chegou de madrugada, no primeiro dia da semana, ali no túmulo de Jesus, e o túmulo estava vazio. Ela achou que o corpo tinha sido roubado. Ela entrou em pranto e perguntando ao jardineiro o que fizeram com o corpo do meu Senhor. Foi nesse instante, na penumbra da madrugada, quando ela vê aquele vulto, e ela foi se aproximando, e era justamente o Senhor que ela estava buscando. E ela, num desejo ardente de contactar o Mestre, ela foi aproximando-se dele. Ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Vai e dize aos meus irmãos. Note bem, esses meus irmãos que ele fala aí são os discípulos. Vai e dize aos meus irmãos que eu vou, eles me esperem lá na Galileia, porque eu vou subir ao meu Deus. Note, Jesus dizendo que tinha Deus. A gente já aprendeu muitas lições sobre isso. Eu vou ao meu Deus, ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus, e lá o vereis. E ela foi rapidamente anunciar aos discípulos, e Jesus subiu ao Pai, e eles, os discípulos avisados, estavam lá no outro lugar de portas fechadas. No mesmo dia, Jesus apareceu a eles. Eles estavam com medo, portas fechadas, e diante do que tinha acontecido, era mesmo para ficar com medo. Mas, dentro de instantes, mesmo com portas fechadas, Jesus vivo, Jesus ressuscitado, entrou e disse para eles: paz seja convosco, assim como meu Pai enviou, eu vos envio. Aleluia! Testemunhas predeterminadas, o aparecimento do Jesus que tinha sido crucificado, tinha sido levantado naquele madeiro cruento, ficou até o terceiro dia, ressuscitou e agora aparece aos discípulos. E, resumindo, ele apareceu em outras ocasiões. Tem aquela ocasião que ele comeu peixe frito juntamente com eles. Então, concluindo este pequeno vídeo, aí estão as provas da ressurreição. Quando Pedro disse de maneira tão clara desses aparecimentos milagrosos. E é interessante o que ele diz logo em seguida. Ele disse: este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Que lindo! A gente entra nessa profundidade magnífica no próximo vídeo. Ele chega entre os discípulos
ele chega com mais este anúncio. Eu fui constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Nós vamos saber o que quer dizer isto, juiz de vivos e de mortos. Jesus, aleluia, aleluia ao teu nome, glórias a ti, porque depois de ter feito o bem, depois de sair por toda parte, o Senhor foi disposto, o Senhor tinha disposição de sobra, porque saiu por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os enfermos, a todos os oprimidos pelo diabo. Embora te mataram naquele madeiro de suplício, embora tomaste um lugar de maldição, ressuscitaste e recebeu do Pai aquela glorificação. O Senhor chegou dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Deus me constituiu juiz de vivos e de mortos. Aleluia, Jesus. É por isso que o teu servo, apóstolo Paulo, disse: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.